Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, na gloriosa e bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos vós sejam abençoados. O sincretismo religioso. Bem, o que vem a ser sincretismo, embora sendo uma palavra a qual a Bíblia não traz, não temos essa palavra na Bíblia, mas é uma prática que aconteceu desde o princípio com Israel, porque nós observamos que a Bíblia traz a história de Israel no início do mundo, na fundação de todas as coisas, e traz Deus chamando a Abrão em Gênesis 11, e até o nascimento de Isaac, assim, Jacó, e a ida de Jacó com a sua família, 73 almas, para o Egito. E então, isso tudo após o dilúvio. Agora, o sincretismo e idolatria. Porque o sincretismo religioso é a mistura ou uma fusão de elementos de diferentes tradições religiosas. Agora, Deus não é compatível com a mistura religiosa. Deus, ele é único. Ele não aceita repartir a sua glória com ninguém. E embora haja um único Deus e uma só e verdadeira fé, como ensina a Bíblia, o mundo apóstata, conforme é narrado por Paulo em Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 25, tem estado sempre repleto de religiões desde longa data em que o mundo, as pessoas insistem em praticar o sincretismo, ou seja, a mistura, uma fusão de elementos de diferentes tradições religiosas. Seria a assimilação de crenças e práticas de uma religião por parte de outra. E esta prática não ficou só ali com Israel, ela também existe até hoje, porque essa prática tem revivido em nosso tempo, que vivemos agora, por meio de renovadas tentativas de unir as religiões e através de persistentes ideias orientais e ocidentais que surgem e alcançam popularidade. A questão está aí. As pessoas passam a gostar desta mistura. E isto não é aquilo que agrada a Deus, porque o povo vai dividir a adoração. A pressão em favor da transigência não é nova. Veja bem que quando Israel entrou em Canaã, ele foi constantemente tentado a absorver, a misturar, a fazer uma fusão de coisas contrárias à vontade de Deus no culto ao Senhor. Agora aí você vai perceber uma importância. O que é realmente um culto dedicado com exclusividade a Deus? Ele não pode ter mistura de paganismo nele. Então, para agradar A, B, C, D, E, F, pode acontecer que as pessoas vão fazer um culto ao Senhor, mas ali colocam alguma coisa que não é escriturístico. Então, o culto aos deuses e deusas cananeias, aquelas deusas da fertilidade, deusas disso,
e também a fazer imagens do próprio Senhor. Então, ambas as coisas são proibidas dentro da lei. Então, nós vemos isso hoje, as imagens. É uma fusão, é um sincretismo de práticas, de tradições, de diferentes tradições religiosas. Então, quando a irmã me perguntou a respeito de alguém dizer que todas as igrejas seriam como a Igreja Católica, eu disse, olha, a mais parecida com a católica que eu conheço é a da mensagem, com suas imagens no altar. Se você riscar uma imagem daquela, você é condenado. Mas essas imagens são proibidas pelo próprio Senhor. Então a adoração fica misturada ali. Que Deus mandou falar em Êxodo, mandou Moisés escrever na lei, não a questão de não ter imagens. Êxodo 23:6. Agora, a questão que deve se levar em conta, espiritual, colocar sempre em pauta, era que Israel deveria se lembrar de que o Deus da aliança lhes era todo suficiente e que Deus sempre reivindicava a exclusividade e lealdade do povo, tornando o culto a outros deuses um adultério espiritual. Então, isso de Jeremias 3, Ezequiel 16, Oséias 2, nós encontramos isso. Agora, a questão maior é que se você ler Oséias capítulo 2, você vai perceber que eles pegavam aquilo que Deus lhes dava para cultuar a Balaíns. Estão vendo? Se você vê o verso 13 de Oséias capítulo 2, diz, ele tomando, no sentido feminino da igreja, dos adoradores, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O que nós podemos ver nisto? As pessoas pegam os dons de Deus para tentar agradar a quem? A Deus ou os homens? Usam os dons que são dados por Deus, porque estas joias significam dons dados por Deus para agradar fulano, beltrano, político tal, porque vai entrar mais dinheiro na congregação. Então há um sincretismo, uma mistura daquilo que é para a adoração, juntamente com aquilo que é para a perdição. Então eles não conseguem usar os dons de Deus só para ficar com a palavra, mas tem que trazer algo mais atrativo. Então usa os dons de Deus, porque as multidões se reúnem onde tem essas manifestações. Mas a pauta, a questão mais importante de Israel deveria estar sempre lembrando que o Deus que fez com eles aquela aliança não aceita esta mistura. Então Deus não aceita a mistura de sistemas, de ritmos, de melodias que são profanas num culto de adoração a Ele. Então, o que é que nós devemos aprender com isso? O que Israel talvez não aprendeu, conforme Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que tudo aquilo lhes sucedeu para exemplo nosso, para que não venhamos a praticar o que eles praticaram. Então, eles chegaram ali na terra, então eles pegaram costumes religiosos daqueles povos que ali já estavam antes deles chegarem.
Então eles tinham uma necessidade de ter uma imagem, de ter algo palpável, como tiveram necessidade de ver um bezerro de ouro, uma foto, uma pintura. Isso é um sincretismo, é uma mistura de tradições religiosas. Então a questão espiritual, meu irmão, que você deve colocar em pauta é lembrar-se de que o Deus da aliança é todo suficiente, que o sacrifício de Jesus é todo suficiente, não há necessidade de mais outra coisa. O que nos salva, o que nos redime, o que nos cura é Jesus Cristo. E se você abraçar, e esse Jesus te abraçar, e você receber o Espírito Santo, você tem a vida, do contrário você não tem a vida. Não há mistura nisso. E esse sincretismo, essa mistura, ela foi se espalhando no Império Romano durante os primeiros séculos do cristianismo. Veio o politeísmo, que era corrente e florescia todo tipo de cultos de mistérios, cultos de línguas estranhas, cultos de revelações, cultos disso, um anjo me falou, e deixam de lado aquilo que é o essencial. Então Israel também deixou que aquelas coisas que já existiam ali em Canaã os contaminassem. Então aqueles irmãos do passado, eles lutaram com tudo que tinha, lutaram diligentemente para preservar a fé e evitar que ela fosse assimilada por teologias diferentes. É isso. E a mesma coisa tem acontecido hoje. Tantas maneiras, tantos credos, tantos dogmas. E a Bíblia, que deve ser o poste, o pique, o absoluto total, não tem mais o seu valor que deveria ter. Então são tantos movimentos que vão surgindo e tantas novas coisas, e a doutrina dos apóstolos e dos profetas vai ficando de lado, porque tem que agradar a B, C, D. As igrejas, os pastores tornam-se cabos eleitorais. Deixa a política fazer o seu papel. A igreja tem o seu papel diferente, mas querem misturar as coisas. E a resistência cristã a esses movimentos vai enfraquecendo, e de repente os púlpitos viram palanques. Agora, o que é isso? É culto? Ou isso é apenas uma reunião onde o nome de Jesus é vituperado, se tornando-se uma idolatria? Agora, as Escrituras condenam toda a idolatria como má, todas elas. No Salmo 115, 4 e 7, nós encontramos, e em Isaías 44, 9 a 20. Porque a idolatria cega em superstição aqueles que cegamente a abraçam. Eles abraçam a idolatria. E depois não adianta você falar a verdade, a palavra. Eles estão presos àquilo. Presos por laços. Agora, as advertências bíblicas contra a idolatria devem ser levadas a sério. Mas é levada a sério. Por quê? Tem-se um vácuo, tem-se um vazio. Então eles querem preencher aquilo, tem que preencher. Então buscam a mistura, buscam-se a fusão de elementos de diferentes tradições religiosas para preencher os anseios da mocidade, ritmos para preencher o anseio da mocidade, e deixam de lado a verdadeira adoração.
Jesus Cristo é suficiente? A Bíblia não é suficiente? Os louvores cristãos não são suficientes? O lazer cristão não é suficiente? Então procura a mistura e joga isso dentro. Os jovens precisam, precisam sim, mas não precisa de haver mistura daquilo que é mal. Leve isto a sério. Preencha esse vácuo, preencha esse desejo com a doutrina pura do Evangelho e deixe de lado esse sincretismo religioso, ritmos de bruxaria, ritmos de ocultismo. Meus irmãos, Deus é puro e Ele nos quer puro. Deus é fiel e Ele nos quer fiéis. Deus é justo e Ele nos quer justos. Deus é amor e Ele nos quer cheios deste amor também. E quem vai nos dar este amor? Ele próprio. Então nós devemos nos colocar à disposição, atentar para a Bíblia Sagrada e procurar moldar os nossos passos segundo o que está escrito e não colocar o que está escrito segundo o que nós queremos ou desejamos. E que Deus nos dê essa graça e essa força, e assim prosseguiremos, lutando não para fazer a nossa vontade, mas a perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te dê força, meu irmão, minha irmã. Deus te cure as tuas enfermidades, as tuas dores. Deus te dê alívio, dê força e vigor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.